Eu quero que você já deixe aberta a sua Bíblia em 1 Reis, por favor. Já deixa aí no 16, 17. Eu vou estar contando um pouquinho a história para chegar onde que Deus quer falar conosco nessa noite. Você crê que Deus quer falar contigo nessa noite? Eu não quero estar pronunciando apenas a palavra de Deus, porque palavra de Deus, qualquer pessoa pode ler a palavra de Deus, mas eu profetizo, eu determino que a minha vida nessa noite seja a boca de Deus, amém? Há uma diferença de eu falar e pronunciar a palavra e de eu ser a própria boca de Deus aqui nessa noite. E eu trabalho e eu exercito a minha mente, o meu espírito, para que eu seja a boca de Deus, amém? Porque quando Deus fala, as coisas acontecem, amém, gente? Glória a Deus! Que não seja só palavra persuasiva, que não seja só palavra simplesmente por ser, mas que seja uma palavra ungida, que a gente venha abrir o nosso coração e que nós venhamos a entender que o Senhor quer conosco nessa noite, amém? Querido, nós estamos falando, eu vou falar um pouquinho do reinado de reinado de Acabe, mas eu vou estar falando um pouquinho de Elias. Tem um Elias aqui, né? Não é desse Elias, e nem de outros Elias que tem na Bíblia, mas eu vou falar do Elias Tisbita. Querido, existia uma época, e não é diferente de hoje, sabe, em que o Senhor precisou levantar profetas. E não é diferente de hoje. O Senhor está buscando, mesmo você que entrou aqui pela primeira vez, o Senhor está buscando profetas nessa geração. O Senhor está procurando homens e mulheres de Deus para revolucionar, para quebrar altares. Deus está procurando nesse tempo. Por quê, pastora? Porque na época em que Elias foi levantado, existia 209 anos, se eu não me engano, pelo que eu estudei já, 209 anos, que não existia um rei que tivesse se levantado para glorificar o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo que essa nação, no qual eu vivo, no qual tu vive, que não glorifica o novo nome do Senhor. Engraçado, amados, que Deus não levantou um político. Deus não levantou um outro rei. Deus não levantou uma igreja, uma denominação. Mas Deus foi e pegou um profeta desconhecido, alguém que ninguém conhecia, para quebrar altares, para mudar uma situação. Ele, 209 anos de reinado, 19 reis, dinastias diferentes, de linhagem diferente, e ninguém tinha se levantado para buscar o Senhor, para colocar Israel no centro da vontade de Deus. Um dia Deus olhou de lá, e ele olhou que o último rei antes de Elias, né? O rei Acabe, ele foi o pior rei. Desses 19 até Elias, ele foi o pior rei. Ele estava, a nação estava numa situação que, olhando para o nosso Brasil hoje, estava num colapso a nação financeiro, religioso, de matança de crianças. Jezabel tinha casado com Acabe. Acabe foi o pior rei e casou com a pior mulher que poderia existir na face da terra. Uma mulher estrangeira, uma mulher que adorava Baal, uma profeta de Baal. Por que não dizer uma pastora de Satanás? Por quê? Porque hoje a gente tem aí São Paulo, Rio de Janeiro, e tem algo escondido em Criciúma também, que é uma casa de Satanás. Não sei se vocês sabem, uma igreja satânica. E a gente fica se assustando. Ah, meu Deus! Igreja de Satanás, querido, no templo de Acabe, ele mesmo construiu um templo para Satanás. Você imagine como estava vivendo a nação de Israel. O povo de Israel, o povo escolhido. Sabe o que aconteceu? Já tinha dividido, até o povo de Israel tinha se dividido. Havia 2 reis já. E Onri, pai de Acabe, tinha levantado Acabe como rei. E Acabe casou com Jezabel. Estava uma destruição só. Jezabel estava matando todos os profetas, escondendo e matando. E quando Deus levantou Elias de Tisbé, se você procurar no mapa hoje, não existe. Elias não tinha diploma. Talvez você está olhando para mim dizendo, olha, pastora, Deus vai levantar o fulano. Não, Deus vai levantar o Diogo, Deus vai levantar o Paulo Júnior, mas eu não tenho nada. E quem disse que Deus precisa de gente que tem alguma coisa para ele levantar? Que tem um nome, que tem um diploma, que tem estrela? Não, querido. Ele é o sol da justiça. E não é a estrela que tem que brilhar. Quem tem que brilhar é o sol da justiça.
E ele levantou Elias. Ele chamou Elias da cidade de Tisbé. E Elias não era reconhecido. Elias, se você pegar a história de Elias, ninguém fala do pai de Elias, ninguém fala da mãe de Elias, ninguém fala dos irmãos, e nem da linhagem, e nem como ele chegou. E eu fico olhando numa nação como que nós estamos vivendo. Muitas vezes você está esperando que o rei faça alguma coisa. Muitas vezes você está esperando que o político faça alguma coisa. Muitas vezes você vai dizer agora esse governador, esse prefeito, esse deputado. Por que não dizer o nosso presidente vai sair, agora as coisas vão melhorar. Eu quero te dizer que não vai melhorar. E quem tem que se levantar são os profetas dessa geração. Quem tem que levantar são os Elias dessa geração. São as Rutes dessa geração. São as mulheres e homens de Deus que Deus está chamando. E não importa de onde você veio. Eu saí do Rio Vargedo. E não estou muito longe do Rio Vargedo. Mas um dia Deus me levantou para que eu movesse alguma coisa, para que eu fizesse alguma coisa. E Deus me tirou do nada. Porque Deus não precisa, querido, que você tenha alguma coisa para Ele começar a usar você. Deus não precisa, sabe, Edu, que você tenha vários diplomas. Deus não precisa. Deus só está buscando o coração disposto. Tem alguém aí? Tem algum Elias aqui nessa noite? E querido, se você começar a história de Elias, é bastante grande a história de Elias. Eu vou contar alguma coisa sobre Elias, para que você venha a entender. A primeira coisa que Elias fez, sabe, está aqui. Deixa eu ver onde que está aqui. No 16... reinado de Onri de Israel, e depois ele vem de Acabe ali, depois ele vem Elias, no 17, 1 Reis 17, Elias prediz uma grande seca. Ali já houve um grande confronto. Por quê, pastora? Porque os adoradores de Baal, aliás, os demônios, os profetas de Baal naquela época, Baal naquela época era o Deus Deus fértil. Era o Deus que tudo podia, que tudo fazia, que nada ia dar errado, que as plantações iam vir boa, que tudo ia funcionar. E aí Deus fala para Elias, Elias, vai até Acabe e diz para ele que vai acontecer uma grande seca. Quando ele confrontou, ele foi até Acabe, ele saiu do nada e ele foi lá no palácio, né? Ele foi no palácio falar com Acabe e ele disse assim, olha, então Elias, os tisbita, que habitava em Gileade, disse, Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que nestes anos, 3 anos, tá gente, não haverá orvalho nem chuva, segundo a minha palavra. Ele não falou, querido, segundo a palavra do rei, segundo a palavra de Deus, ele falou segundo a minha palavra. Olha o homem como tinha intimidade com Deus. Olha que ousadia, olha que coragem. Esse homem já devia estar, e a palavra de Deus diz em Tiago 4,17, se eu não me engano, que ele constantemente ele ficava de joelhos ao Senhor. Esse homem, para ficar de pé, Ricardo, diante do rei Acabe, ele já tinha estado muito tempo de joelho diante de Deus. Tem pessoas querendo ficar de pé diante de homens, diante de situação, diante de uma guerra, mas não ficam de joelhos diante de Deus. Se você quer vencer, se você quer fazer, se você quer trabalhar para o Senhor nesse tempo, se você quer realmente destruir altares e ser um profeta de Deus nesse tempo, ousado como Elias, nós precisamos ficar muito tempo aos pés do Senhor. Só fica de pé diante de situação e de homens e de guerra quem primeiro ficou muito tempo ajoelhado aos pés do Senhor. Você está aí, igreja? E eu fico muito feliz de ver. E ele foi e ele falou para Acabe. Ótimo, ele foi usado ali. Meu Deus, que profecia, que coragem. Então ele disse, agora eu vou morar no palácio. Agora eu vou morar com Acabe, porque afinal de contas, Acabe entendeu que nada. Deus falou para ele assim, tu corre daqui. Tu se esconde no deserto, porque eles vão te pegar, eles vão querer te matar, e tu some daqui. Muitas vezes, a gente é usado pelo Senhor. Muitas vezes Deus nos levanta com uma palavra profética, com uma palavra direcionada. Por que não dizer, Deus está nos usando nessa geração? Muitas vezes, querido, depois que Deus te usa, e te lança uma profecia, e manda você falar, e manda você dizer, Ele diz, agora tu te esconde, porque os inimigos vão se multiplicar. Só que quando Ele esconde a gente, sabe, Ele não esconde do nada.
ele pegou e mandou uns garçons cuidar de Elias. E os corvos vinham trazer alimentação para Elias, garçons de asa, que maravilha! Todo mundo passando uma seca, passando realmente, olha, entrou em declínio. Samaria, Judá entrou em declínio. O profeta Eliseu não. Ele era sustentado pelos corvos, no ribeiro de Queribe nascia água. Aí um dia acabou, porque Deus é assim, Deus não deixa a gente muito parado não e acomodado. Um dia acabou, ele disse assim, agora tu vai lá para Serepta, e tu vai lá que tem uma viúva que vai te alimentar. Mas esse Elias, ele escutava Deus de tal maneira, gente, já pensou? Ele mandar eu para o ribeiro e ficar lá, tomando água e vindo pão, e eu aceitar? Já pensou ele mandar eu para Serepta, que uma viúva ia me alimentar? Isso é só quem tem intimidade com Deus. Amém? Para escutar essas loucuras de Deus, amados, para escutar essa direção de Deus, essas loucuras de Deus, eu te digo uma coisa, só mesmo quem tem intimidade com Deus. Você está aí? E ele foi para Serepta, e ele ficou 3 anos nessa transição, andando, como a chuva não acontecia, a Jezabel ficou muito brava, ela começou a se levantar em guerra, e um dia Deus falou assim, Elias, é tempo de você voltar. E tu vai até Acabe, e tu diz para Acabe, que agora eu vou derramar chuva. E Acabe queria pegar Elias. Obadias, que era um sacerdote, né, do Senhor, Deus vivo, pegou e escondeu alguns sacerdotes numa cova, porque Jezabel estava matando tudo, com raiva de Elias, com raiva da profecia. Porque, querido, ele se levantou para combater o mal que estava acontecendo na terra. Sabe, muitas vezes, querido, quando Deus nos levanta, muitas vezes, nós só não somos fulminados, porque Deus nos esconde em suas covas. Você está aí? Você está entendendo? E Obadias começou a esconder os profetas de 50 em 50. E tinha uns amigos lá do palácio, os amigos de Obadias, roubava a comida do rei e dava ali para os profetas. E Jezabel começou a ficar muito furiosa, muito furiosa. E aí Obadias se encontrou com Elias no caminho, e Elias disse assim, olha, você vai lá e diz para Acabe que eu preciso falar com ele. Obadias, o que é que eu te fiz? Por que que tu é meu inimigo, Elias? Porque ele quer te matar e ele vai matar eu também. Elias assim, querido, tu pode ir, porque hoje, como vive o Senhor que eu estou, a palavra de Deus que eu estou, hoje ainda eu vou falar com Acabe e nada vai nos suceder a nós. E ele foi até Acabe. E eu continuo na história porque eu conheço um pouquinho a história. Amém, gente? Você está aí? Vamos para o 18. Você está aí comigo? Deus é bom? E no 18, depois de muito tempo, de 3 anos e pouco, veio a palavra do Senhor a Elias e dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva a essa terra. E aí lá em cima no 18, 16, por favor, vamos lá, vamos olhar. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse, está aqui o perturbador de Israel. Acabe estava com tanta raiva de Elias, que ele disse assim, olha, voltou o perturbador. Porque foi por acaso não, foi por causa de Elias que nós estamos padecendo seca. Foi por causa de Elias, é por causa de ti, Elias, que eu não tenho mais água para beber. Os meus gados estão morrendo. Tu és um perturbador de Israel. Sabe, queridos, eu queria esse título. Eu queria esse título. Eu queria que quando Satanás me olhasse, que quando os demônios me vissem, que quando os profetas de Baal me vissem, dissesse, lá vem a perturbadora de Israel. Tem muita gente que quer muito título. Querido, quando Satanás chega a falar que é perturbador, é porque a gente está fazendo alguma coisa, porque a gente está movendo os céus. Já pensou, Marlito, chegar em 3 de maio e alguém se manifestar lá e dizer, não entra aqui, porque tu és perturbadora de Israel? Glória a Deus. Tem perturbador de Israel aí, amado? Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero incomodar. Eu quero incomodar Satanás. Eu quero incomodar o inferno. Eu quero saquear o inferno. E Elias disse assim, pode passar no 18? Elias disse assim, respondeu Elias, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a casa do teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres seguido Balaim. Às vezes, querido, a gente está acusando um monte de situação,
Por que não dizer que às vezes até a gente acusa até a igreja? Olha, a igreja, o pastor, o meu irmão, o meu marido, uma situação. E às vezes é porque nós deixamos os mandamentos do Senhor. Nós deixamos de seguir a Deus e seguimos a Balaim. É que há perturbação na nossa casa. É que há perturbação na nossa vida. É que há perturbação em nossas finanças. E Acabe estava querendo transferir toda a responsabilidade para Elias. Porque simplesmente Elias um dia levanta a mão. Gente, olha que homem é esse. Eu queria ser esse homem. De ter o poder de levantar as mãos e dizer: chuva não desça 3 anos. Quem de vocês já fez um milagre da natureza? Várias vezes, querido. Eu passei por situação, mas bem pequena, bem pequena. Não dá 1,1% do que Elias fez. Que vinha uma tempestade, ou que vinha um vento forte. A última foi na minha casa. Eu disse: nuvem, ela estava vindo em direção à nossa casa. Direção ali da Insara, onde que eu estava. Eu disse: Senhor, em nome de Jesus, eu dou ordem a essa nuvem de vento e de chuva sair dessa região. Querida, num instantinho, ela foi para outro lado. Porque tu tens autoridade para mexer em tudo, se você quiser. Se você tiver intimidade com o Senhor, nós temos, por que não dizer? Tudo nas nossas mãos, se nós tivermos intimidade com o Senhor. Pode passar o 19? Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Sim, a chuva ia descer. Sim, era promessa de Deus a chuva descer. E ela ia descer. Ei, querido, é promessa de Deus a chuva descer na tua casa. É promessa de Deus as bênçãos ser derramadas na igreja. A promessa de Deus as bênçãos ser derramadas na minha vida. Porque Deus ordena e Deus faz, amém? Mas quando ele se levantou para falar para Acabe: vai chover, ele disse: só que antes da chuva descer, nós vamos ter que restaurar o altar de Israel. E ele pegou, começou a chamar os profetas de Baal, 400, depois mais 450 que era de Acabe, dos ídolos que ele tinha feito no templo, e ele chamou para uma grande guerra de restauração de altar. Estava ali 850 profetas de Baal, estava ali um povo indeciso, não sabia se seguia a Baal, porque ali mesmo está dizendo: não cochie em 2 pensamentos. Às vezes, querido, quando a gente tem derrota, situações adversas na nossa vida, parece que tudo não está fluindo, a gente perde a visão. Muitas vezes a gente está seguindo a Balaim, seguindo outras coisas, e a gente nem sabe. Porque o povo estava com dúvida. Ele estava com medo, e Isaías disse: bom, vamos ver agora quem que vocês vão seguir. E eles não ficaram do lado de Elias. Sabe por quê? Porque Elias era um exército de um homem só. E ali tinha 850 profetas de Baal e todo o povo. E aí Elias começou então a restaurar o altar. Começou a dizer: olha, vocês podem trazer tudo o que vocês quiserem, façam tudo da maneira que vocês quiserem, só não botam fogo dessa terra. Ele estava acostumado a fazer altares botando fogo na terra, ligando a lenha, botando fogo. Ele disse assim: olha, nós vamos chamar fogo do céu. E quem conseguir trazer o fogo do céu e consumir os holocaustos que vão ser colocados no altar, vai vencer a guerra e vai ser exterminado. E você já conhece a história? A história foi linda e maravilhosa. Os profetas de Baal clamaram o dia inteiro, choraram, se cortaram, ofereceram-se em sacrifício. Elias zombava, porque Elias tinha uma coragem enorme. Olha, talvez os teus profetas estão surdos. Talvez você tem que gritar um pouquinho mais, talvez eles estejam dormindo. E nada acontecia. Porque, querido, quando nós estamos com Deus verdadeiro, quando nós estamos com Deus vivo, Satanás não tem vez do nosso lado. Satanás tem que calar a boca. Ele não tem como, que era Elias sozinho. Sozinho não, ele estava com uma legião, grande multidões de anjos com ele. Muitas vezes você pensa que está sozinho nessa batalha. Muitas vezes você pensa que está sozinho nessa luta com o inimigo, nesses profetas de Baal que têm se levantado contra a tua vida. Nós nunca estamos sozinhos quando estamos conectados com o Senhor. Amém, gente? E aí a história segue e eles consumiram. No final do dia eles estavam cansados de tanto soprar. Soprava, fazia, trazia. Imagine o dia inteiro eles clamando para Deus mandar, para o Deus Baal, né? Deus deles, desse século.
Deus de Jezabel, os demônios aqui nessa terra, porque não era Deus, era Balaíns. E o fogo não desceu. Final de dia, final de tarde, Elias construiu o altar dele, preparou tudo, botou as 12 pedras, botou tudo certinho, organizou. Porque, querido, deixa eu falar antes de ir lá para o texto, rapidinho. Antes de Deus descer fogo do céu, antes de Deus trazer unção para nossas vidas, antes de Deus trazer livramento, antes de Deus mover, sabe, coisas em nosso redor, nós temos que restaurar o altar que está quebrado. E esse altar, sabe, é o nosso coração. Esse altar é a nossa vida. Muitas vezes a gente manda fogo, Senhor. Senhor, manda unção, Senhor, Senhor, Senhor. Mas nós estamos com a vida quebrada. Nós estamos com o altar quebrado. Nós criamos altares de ídolos na nossa vida. Nós temos que quebrar, matar os ídolos, para que o Senhor desça a unção. Para que quando a gente precise de fogo de Deus, para queimar o inimigo, para sacrificar o inimigo, para queimar, para matar, para acabar com a adversidade da nossa vida, nós temos autoridade e o fogo desce. Naquela hora o fogo veio e chegou a lamber a água do altar. Olha que fogo maravilhoso. Olha o que é um homem estar conectado com Deus. E aí, querido, Elias mesmo, se você começar a terminar ali a história, Elias mesmo não deixou um profeta de Baal ali vivo. Ele correu atrás e matou todos. Que coragem! Que coragem! Ele podia, olha Deus, eu já aceitou, agora eles vão se render. Não, ele matou. Sabe por quê? O inimigo não dá para brincar. Não pode deixar o inimigo fugir, querido. O inimigo a gente tem que exterminar. Tem que acabar, Paulo. Sabe, querido, aquelas emoções que aparecem na tua cabeça? Sabe aquelas sugestões do inimigo na tua cabeça? Sabe aqueles dedinhos lá onde que não é para estar, lá na internet? Aquilo ali não pode camuflar. Aquilo ali é o inimigo. Tem que exterminar. Amém, gente? Quantos inimigos a nossa vida tem levantado altares em nosso redor, em nossa vida, e nós não temos destruído? Porque a gente não vê, a gente não discerne, a gente não se atenta. E de repente, queridos, se você continuar aqui comigo no texto, você está aí? Aleluia, Deus é bom? Já passei bastante aqui, mas eu quero falar mais uma coisa. Quem está entendendo nessa noite? Nós vamos chegar lá, tá bom? E no 18, vou pedir para o Maxwell colocar no 18, 41 ao 46. Chegou a hora, depois que ele matou todos os profetas de Baal ali, exterminou, chegou a hora dele se encontrar com Acabe e falar o que ele ia falar. Então disse Elias, Acabe sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Se você estudar, se você ler um pouquinho, não tinha uma nuvem no céu. Não tinha um ruído de nada, querido, é por fé. Vai, Acabe. Deus não falou? Deus falou algo para você? Deus já falou algo para alguém aqui nessa noite? Deus já falou algo para você? Que você não está vendo nada, mas Deus já falou? Tem alguém aqui que Deus já falou algo? Só para mim? Gente, se Deus não anda falando com você, você não anda buscando o Senhor. Deus já falou algo para a sua vida? E você não está vendo nada do que Deus falou? Simplesmente obedeça. Acabe, sobe, Acabe. Sobe que está uma abundante chuva, Acabe. Tinha nada, nada. Deus não tinha mostrado uma nuvem do céu. Deus não tinha mostrado nada. Mas Elias, aquilo que eu disse, para ele estar em pé diante de um rei perverso, diante de um rei que tinha acabado com a nação de Israel, dividido, é porque eles ficavam muito tempo de joelhos com Deus. Pode passar, querido. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os seus joelhos. Aonde que Elias foi? Acabe foi comer e beber, mas Elias foi orar. Sabe, queridos, é isso que é a diferença de Elias. Elias colocou, por que não dizer, ele se acocorou, ele sentou, ele colocou a cabeça entre os joelhos e foi clamar. Porque Deus tinha mandado a palavra, mas ele precisava clamar. Sabe o que acontece, querido? Deus libera uma palavra e você vai comer, vai dormir, vai passear. Mas quando Deus libera uma palavra, diga para o teu irmão, é hora de clamar. Para ela acontecer.
Deus liberou a palavra. Ele não foi lá sentar na mesa de Acabe para comer. Não. Ele foi orar. Tem muitas pessoas aqui com palavras proféticas de Deus. Deus falou que ia acontecer. Deus falou e você está numa mesa comendo, dormindo. Coloca a tua cabeça entre os joelhos, dobra o teu joelho e ora e clama, porque Deus vai agir, querido. Deus não precisa de nós, mas Ele faz isso para que a gente dependa dEle totalmente. Pode passar, querido. E disse a seu moço, o servo de Elias: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu e disse: não há nada. 7 vezes. 7 vezes Elias mandou, querido. Vai lá ver se tem alguma coisa. Orava um monte e mandava o servo ir. O servo disse: não tem nenhuma nuvem, não tem nada. Orava de novo e mandava o servo ir. Ele não desistiu na 3ª vez que ele estava orando. Ele não desistiu na 2ª vez. Se ele tem uma palavra liberada sobre a vida dele, se você tem uma palavra liberada sobre a tua vida, que foi Deus que falou, você não pode desistir. Na 5ª, na 4ª, na 3ª vez. Você tem que orar até que essa palavra se cumpra. 7 vezes. 7 vezes ele mandava o moço e voltava. Eu imagino na sexta já, cansado, moído. Mas ele não desistiu. Porque ele sabia que quem tinha falado era Deus, não era homem, não era a alma dele, não era pessoas, não era rei, era Deus. Pode passar, Maxwell. Eu amo essa palavra. Sucedeu que na 7ª vez Elias disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha aqui a mão, levanta a tua mão, gente. Na 7ª vez, só isso aqui aparecia. Só isso aqui, olha o que Deus. Justamente para que a gente fique mais perseverante. Talvez você não está vendo solução, talvez você esteja na 5ª vez, na 6ª vez. Talvez você esteja na 7ª, olhar para a pastora e está olhando lá no fim do túnel, lá fora. Você está vendo uma pequena luz. Eu quero te dizer, não desista. A bênção vai chegar, a chuva vai cair, a abundante chuva vai cair na tua vida, na tua casa, no teu casamento. Não desista. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E Elias apressadamente ele disse: corre, Acabe, aparelha o teu carro e desce antes que a chuva não te impeça. Quer dizer, Acabe, corre, que a chuva vai te pegar no caminho. Olha que fé que tinha esse homem. Mas ele não tinha visto só uma mãozinha. Emerson e Everton. É uma dupla que eu não gravo. Eu sei quem é quem, pelo cabelo, né? Claro. Olha só. Ele viu uma mão, Paulo. Mas ele olhou para Acabe e disse: olha, tu corre, viu, Acabe? Se tu não quer pegar uma gripe, se tu não quer pegar uma chuva no caminho, tu aparelha os teus carros e tu corre. E a abundante chuva chegou. Pode passar. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu. Diga assim, em pouco tempo. Tu está vendo só uma nuvem? Tu está vendo só uma esperança pequena? Tu está vendo a situação parece tão distante de você? Ei, eu profetizo nessa noite. Eu disse que eu não ia pregar, que eu não ia trazer a palavra. Eu quero nessa noite, eu determinei e orei e jejuei. Sabe para quê? Para que eu seja a boca de Deus na tua vida. Elias não foi levantado naquela época para falar a palavra. Ele foi levantado como boca de Deus. Está vendo só uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Depressa, já as coisas vão reverter na tua vida. Quem recebe? Já. Em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens, o vento caiu, uma grande chuva. Acabe subindo ao carro, foi para Israel. Em pouco tempo. Já. Isso que parece que não vai dar certo, vai dar certo. Aquilo que parece que Deus não está te ouvindo, que você já cansou de orar, de pedir, vai acontecer, aleluia. Só para quem recebe nessa noite tem uma palavra profética sobre a vida. Levanta sua mão direita e diz: eu vou receber.
Ainda que eu veja a esperança tamanho da minha mão, eu sei que Deus vai trazer o que Ele prometeu. Aleluia! Deus é bom. Mas eu quero ir para 19, que eu quero encerrar minha pregação no 19. Elias tinha feito tudo isso. Elias lutou aquele lá com os profetas de Baal. Elias lutou, fugiu para o deserto, foi alimentado por 3 anos. E confiou em Deus plenamente. Ele estava realmente num processo, na dependência de Deus. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você, que Deus traz quentinho do céu. Às vezes Deus começa a fazer a obra da nossa vida, e nós começamos a ver os milagres, e começamos a ver Deus agir, levantamos a mão, Deus faz, oramos, o demônio sai, vamos para lá, alguém está doente, é curado, e a gente começa a fazer a obra do Senhor, e a gente começa a se acomodar, achando que vai ser sempre assim. Agora eu vou estar só na bonança, agora o inimigo já foi exterminado, agora vai dar tudo certo. Eu estou na igreja Ascende do Morro da Fumaça e eu retornei para Jesus, aceitei Jesus de novo de todo o coração, agora está tudo em casa. Não, querido, o diabo não dorme. O diabo não dorme. E se você pegar o capítulo de 19:1, ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a espadas todos os profetas. Passo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: assim que me façam os deuses outro tanto, até amanhã, estas horas, se eu não fizer da tua vida como um deles. Satanás, ele não foi até Elias. Ele mandou um zap. Ele mandou uma mensagem de texto. Ele mandou um recado. Ele foi até Elias. Elias já tinha a chuva. Imagina que ele já estava em casa, tranquilo. Muita chuva, Deus agindo. E é assim às vezes a gente sai de uma vitória, a gente vai comemorar, a gente quer, ai, glória a Deus, refrigério do Senhor. E chega uma mensagem na tua casa, chega alguém, uma mensagem. Jezabel ficou tão furiosa, que ela deu o prazo de 24 horas, ela ia matar Elias. Às vezes é assim que acontece com a gente. A gente está vivendo o Evangelho, está vindo, e de repente vem sobre a nossa vida alguém mandando um recado, uma situação em que em 24 horas a nossa vida é destruída. Porque, pastor, aqui tu trouxe Elias. Elias foi um dos maiores profetas de toda a geração. Elias é falado em todos os evangelhos, é falado por Jesus, foi mencionado pelos profetas, pelos apóstolos. Elias foi um homem de coragem, de restaurar Israel, de restaurar altar, de quebrar os altares de Baal. Elias moveu a mão, a natureza parou e mexeu. Mas Elias era humano, como eu e você. Tessalonicenses 5:23 diz que nós devemos ser plenos no corpo, alma e espírito. E naquele dia que a notícia ruim chegou até Elias, Elias não foi orar. Elias não botou a cabeça entre os joelhos. Elias não foi clamar e nem se levantou. E continuando o texto, Elias teve medo. Quantas vezes, querido, a gente é todo poderoso, vitorioso. Às vezes a gente compra um negócio e já se acha vitorioso. Às vezes a gente compra uma roupa nova e já se acha tal. Às vezes Deus age através de nós. Nós demos uma profecia. Outro dia me disseram assim, outro dia não, hoje lá em casa, o pastor falava comigo assim: olha bem, aquele dia que tu falou aquilo lá no culto, uma pessoa veio me dizer que aquilo aconteceu. E é só de nós ouvirmos, nós achamos. E nós achamos que somos alguma coisa. 3, Maxwell. E Elias, ele não foi orar. Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida e foi-se chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu moço. A minha palavra, a minha tradução, Almeida Corrigida, diz assim: e ele teve medo e saiu para longe. Ele não permaneceu na presença ali do Senhor. Ele não permaneceu no propósito. Com certeza Deus ia chegar ali e ia dizer: olha,
vai por aqui, faz isso, vai acontecer. A Jezabel não vai te matar. Você tem tudo em mim, você tem uma unção. Mas ele teve medo e ele foi. E quando ele foi para um lugar totalmente diferente, cabo de um dia, andou o dia inteiro, ele deixou o ajudante dele. Quando ele entregou o ajudante dele, já entregou e deixou lá o seu moço no lugar, ele estava dizendo: olha, não preciso mais de ti, porque com certeza Jezabel vai vir atrás de mim e eu vou morrer. Eu quero te guardar em lugar seguro. Às vezes, querida, a gente quer largar a toalha. É verdade ou não é? Às vezes a gente vem para o culto, a gente diz assim: poxa vida, como de novo essa afronta? De novo esse levante na minha vida, eu não estou lá, eu me batizei. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu estou lendo a palavra. Por que esse mensageiro de novo me afrontando? E ele saiu. E ele foi. E ele tinha um ajudante, um moço. Ele deixou lá o seu moço. Pode continuar, Marcelo. Eu estou falando de Elias. Eu não estou falando da Nazaré, que não está escrito aqui com muitas histórias. Eu estou falando de Elias. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo do zimbro, e pediu para morrer. Pediu a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Senhor, não adianta, Senhor. Eu até fiz alguma coisa no teu nome. Não adianta, Senhor. Tu está vendo? Eu levantei um altar a ti. Tu está vendo, Senhor? O que tu falou para fazer eu fiz, Senhor. Mas olha só, Senhor, agora basta. Eu estou muito cansado. Ele estava exaurido, Marli, fisicamente cansado. Quem já não passou ou está passando por isso? Cansaço espiritual. Ele teve um colapso emocional. A alma dele falou mais alto naqueles dias. E ele virou almático. A autoridade de Deus saiu, o espiritual dele foi abalado e ele virou almático. E eu quero te dizer que se aconteceu isso com Elias, pode acontecer comigo e com você. Talvez você está aqui e diz assim: olha, eu estou vindo, estou até trabalhando na intercessão, mas eu me sinto muitas vezes depressivo, eu quero fugir. Eu quero sair. Eu tenho palavra de Deus sobre a minha vida, eu tenho profecia sobre a minha vida, eu sei, mas eu cansei. Talvez é assim que você se sente nessa noite. Talvez você está dizendo: eu cansei. E ele foi dormir embaixo de um zimbro. Se você estudar zimbro, era uma vegetação que dava no deserto e que tinha muitas folhas. E ele foi dormir ali. E ele disse: Jesus, tira a minha vida, acabou. Eu não quero mais viver. Será que é só eu que passo por isso? Será que é só eu que de vez em quando eu digo: Senhor, me leva daqui, porque aqui já não tem mais nada, Senhor. Já basta. Eu não consigo ser melhor que meus pais, eu não consigo ser melhor que ninguém. Eu não consigo fazer mais nada, Senhor, para ti direito. Porque me deram prazo para a minha morte, Senhor. E esse levante agora eu não estou conseguindo mais. Querida, eu não sei você, mas em 10 anos que eu estou nesse Morro da Fumaça, em 24, 23 anos de evangelho, muitas vezes eu fui daqui para casa, dizendo: Senhor, basta. Agora deu. Agora eu não volto mais para o Morro da Fumaça. Né, Ledo? O Ledo sabe porque ele inaugurou a igreja de Morro da Fumaça com a gente, na olaria, na tua casa. Muito levante. 10 anos, 11 anos. Talvez 3 anos, 4 anos que você está na igreja. Dá um refrigério, mas depois vem aquela mensagem, vem aquela coisa, vem a crise emocional, vem a crise financeira, vem o colapso religioso, vem a alma querendo falar mais alto: Jesus, não aguento mais. Não estou conseguindo. Tira a minha vida, me leva. Porque tirar a nossa vida nós não podemos, senão nós vamos para o inferno. Às vezes eu digo: me arrebata, Senhor.
E se você continuar a mensagem de Elias, ele foi arrebatado porque ele pediu. Pode passar, Maxwell. Tem algum Elias aí? Em que fase você está? Levantando altar para Deus? Em que fase você está? Numa ousadia e intrepidez que a nuvem para e desce a chuva? Em que fase você está? Numa caverna se escondendo? Em que fase você se encontra? E deitando debaixo do zimbro, dormiu. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Ele dormiu. Eu não sei você, mas tem dias na nossa vida que, quando os problemas são tão grandes, o que você quer fazer? Ir para o quarto e dormir, é verdade ou não é? Se esconder. Talvez você diz assim: ai, que o telefone não toque hoje, que eu não estou para ninguém. Ele andou um dia inteiro para se afastar do inimigo, da Jezabel. Ele achou um zimbro, desconforto, mas ele dormiu. Ele dormiu o seu lado espiritual. Ele dormiu a autoridade que ele tinha. Ele ficou na sonolência espiritual. Só que Deus vê. Deus vê tudo. E Deus não foi lá: Elias, o que tu está fazendo, seu medroso? Eu não já disse que tu vai vencer? Eu não já falei isso, Elias? Veio um anjo naquele dia. Você já recebeu anjo assim? Eu já recebi anjo quando eu não estava bem. Eu já tenho recebido anjos assim. Quando uma notícia vem ruim, quando eu quero me esconder, sempre tem um anjo me tocando. Talvez o anjo seja tua amiga, teu cônjuge, teu parente, teu pastor, seu líder, teu irmão em Cristo. Mas Deus sempre vai tocar você de alguma forma. E Ele não vai tocar para te acusar. Ele disse: levanta-te e come. Pode passar, querido. E olhou, e eis que na cabeceira, quer dizer, ali não tinha cama, quer dizer, do lado da sua cabeça, estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, deitou-se novamente. A padaria do céu desceu. Pão quentinho, Edo, sobre a brasa. Quem gosta de pão quentinho aí? Vida boa essa. Deitado embaixo de um zimbro na sombra, com pão do céu, padaria do céu. Jeová mandando: vou dormir de novo, né? Vou fazer o quê? Jeová mandando, eu descansando, vou dormir. Deus não te manda pão do céu, novinho. Pão é a palavra, água é o Espírito Santo. Deus não te manda para você ir dormir, querido. Deus, Ele te dá pão e água para você levantar e seguir a tua caminhada. E ele foi dormir de novo. Ele já não estava deprimido, ele estava recaído. Ele estava muito ruim. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele é insistente. Porque Ele já viu que podia ter confiado em Elias. Muitas vezes Deus está insistindo com você, porque já teve oportunidade de Deus contar com você, e você fez tudo certinho. E agora Ele está insistindo. Ele está dizendo: te levanta. Você está batido, é normal, você é humano. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Te levanta. Come. Mas não vai dormir, por favor. Pode passar aqui. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longe será a tua viagem. Está pensando que tu vai parar? Quem veio aqui hoje nessa noite dizendo: Senhor, eu vou me aposentar? Eu vivo dizendo isso: Senhor, eu preciso me aposentar. Senhor, eu preciso parar. Senhor, afinal de contas, olha que geração nova que está aí, Senhor, de Elias, de Eliseu, de Ruth. Olha que geração bonita que está aí.
Mas ele vira para Elias e diz assim: pode levantar e comer, porque o teu caminho ainda é muito longo. Cutuca o teu irmão com o dedo de profeta, boca de Deus para a sua vida, Ana. Levanta e come, porque o seu caminho ainda é muito longo. Diga à esquerda, diga para a direita: levanta, come e não dorme mais, porque teu caminho ainda é muito longo. Nada de aposentadoria. Pode passar, queridos. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Que comida é essa, meus amados? Que comida é essa? Essa comida que te deixa de pé, que te levanta, que faz andar, que faz seguir, que vai te levar até o monte de Deus. Essa comida não é a pizzaria, não é o X-Maico. Não é. Não é as coisas dessa terra que vai te deixar de pé e te fazer caminhar. Que comida foi essa, meus amados? Que ele andou 40 dias. Ele não sentiu fome, não parou. E ele chegou no Monte Horebe, o monte das revelações, onde Deus se manifestava. Deus quer dar uma alimentação para mim e para você nessa noite, para você se levantar e sair daí, dessa sombra, desse descanso, e te levar para o Monte Horebe. Aonde você está, não é o lugar para você ficar. Deus quer te levar para o Monte Horebe. Horebe significa Monte das Revelações, Monte de Deus. Só que Elias foi. Quando ele chegou no Monte Horebe, pode passar mais um? Quando ele chegou no Monte Horebe, ele não falou com Deus. Ele estava tão deprimido. 41 dias andando, deprimido, exaurido, ainda triste. A depressão espiritual dele ainda estava com ele. E ele entrou numa caverna e passou a noite. Sabe, queridos, às vezes a gente está caminhando no deserto e a gente pensa que já vai sair do deserto. Já vai sair. Quem já passou por isso? Deserto. Deserto, para mim, é pós-graduação do Espírito Santo de Deus. Deserto para mim é escola de Jeová. Deserto para mim é subida de degraus. Deserto para mim é revelação do meu chamado. Alguém está passando no deserto? Mas se tu não ouvir Deus no deserto, não deixar Deus entrar dentro de você e falar com você, você pode cair numa caverna. Você pode ir para uma caverna. Ele entendeu que ele comeu 40 dias e chegou no Monte Horebe. Só que ele não ficou no Monte Horebe. Ele desceu novamente e ele foi para uma caverna. Às vezes Deus está direcionando você. Deus está falando com você. Te levantou, te deu comida, te sustentou. Você está seguindo o que Deus está falando. Mas quando você chegar para a presença de Deus, para novamente assumir o teu chamado, assumir o que Deus tem para ti, você novamente cai para uma caverna. Depressão espiritual. Você está aí comigo? Diga assim, sempre depois de um deserto. Cuidado. Se você não ouvir Deus, vai ter uma caverna. Só que Deus achou Elias na caverna. Mas que coisa esse Deus. Deus, quando Ele ama, quando Ele impregna algo em nós, não adianta. Ele é insistente. Ele achou Elias na caverna. E ele foi lá. E aí, querido, não veio um anjo, porque ali já não dava mais de vir anjo. Tem situação na nossa vida que nem anjo resolve mais, sabia? Pode vir um querubim lá no teu quarto com asas que tu não vai dar bola. Porque se aparecesse um anjo ali e desse um pratinho de comida, Elias nem ia se mexer. Tem situações na nossa vida que só Deus mesmo. Não dá de Ele mandar os seus conservos, não. Deus está falando para alguém nessa noite. Ele não vai mandar mais anjo, Ele vai vir diretamente falar com você. E às vezes Ele vem de maneiras extraordinárias. Mas naquele dia ali, naquela caverna, veio a palavra do Senhor dizendo: Elias,
O que tu está fazendo aqui, cristão de Deus? Não foi aqui que eu te mandei tu ir, Elias. Acorda, Maria, acorda, João, acorda, Rodrigo, acorda, Paulo. Não é aí que eu estou te mandando tu ficar. Você se alimentou comigo, você andou comigo, você foi sustentado 40 dias comigo. Eu estou te levando, eu te mandei tu ficar no Monte Horebe. Eu te mandei tu ficar na minha presença, não descer para a caverna. O que tu está fazendo aí, Elias? O que tu está fazendo nessa caverna emocional? Nessa caverna do mundo, nessa caverna da idolatria? Tu está querendo sair da minha presença, Elias? Tu está querendo se esconder, Elias? Aponta o dedo de profeta para o lado e diz: o que está fazendo tu aí nessa caverna, Elias? Foi o próprio Deus que falou. Deus está querendo lhe tirar as pessoas da caverna nessa noite. Cavernas financeiras, cavernas emocionais, frustração. Olha como Elias estava frustrado, Paulo. Ele estava frustrado porque ele tinha feito um monte de coisa. As coisas tinham acontecido. Por quê que Jezabel tinha se levantado contra ele? Tem caverna que é uma frustração só. Decepção. Ué, Deus, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, Deus, eu já fiz. E por que, Deus? O que tu estás fazendo aí nessa caverna, Elias? Pode passar, Marcos. Respondeu ele. Aí ele começou, olha ali a pus de Elias. Olha o que nós falamos para Deus. Quando Deus diz assim: sai da caverna, irmão. Eu sou contigo. Eu vou te ajudar. Nada vai acontecer na tua vida. Aí ele vem. Olha ali o sentimento de autopiedade. Alguém já passou por isso? Não, mas olha só, Deus. Poxa vida, Deus. Eu já estou na igreja há 10 anos. Poxa vida, Deus. Estou fazendo tudo certinho. Sou zeloso. Olha o que eu estou fazendo, Deus. E olha aí, se levantou contra mim de novo. Quem já não orou assim? Quem não já respondeu para Deus dessa maneira? Eu já. Fui zeloso. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu somente fiquei e busco a minha vida para tirar. Ele estava com a imagem toda distorcida. Ele estava achando que era só ele que tinha ficado vivo, gente. Ele estava achando que agora ele era o único profeta da face da terra. Egoísmo e orgulho ao mesmo tempo. Olha só, eu fiquei. Você acha, querido, que Deus vai deixar você lutar sozinho? Você acha que Deus não vai poupar as vidas para te ajudar? Não vai levantar pessoas para te ajudar? Tu acha que Deus vai te deixar sozinho dentro de uma caverna, querido? Tu acha que nessa luta Deus está mandando perguntar para alguém aqui: você está sozinho? Ele estava com a imagem distorcida de quem era Deus. Porque ele não estava sozinho. Se você terminar a história, eu já vou terminar. Tinha ficado 7.000 que não tinham se dobrado a Baal e nem beijado a Baal. Mas ele estava tão deprimido. Ele estava tão opaco. Que ele olhava uma destruição só. Isso é crente almático. E as pessoas que olham para si, para o seu físico, para a sua exaustidão, e não olham mais o que Deus tem, o que Deus planejou, o projeto de Deus. Não olham mais os sonhos de Deus. Esqueceram da palavra lá atrás. E começam a olhar só o inimigo desse tamanho e mais nada. Conhece alguém assim? Diga assim: eu mesmo. E aí ele começou a se lamentar. Se lamentar. Quando a gente recebe ataques do inimigo e a gente está cansado emocionalmente, frustração, decepção, a nossa oração é essa aí: lamento. Não temos mais coragem e não temos mais força para orar diferente, dizer: Deus, eu estou aqui, mas eu sei em quem eu creio. Eu sei o que o Senhor fez e o que o Senhor vai fazer.
Esse tipo de oração são pessoas depressivas espiritualmente. Outro dia me falaram, existe depressão espiritual? Elias. Pode passar, querido. E ao que lhe disse Deus, vem cá para fora, põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou ali, uma grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois que o vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. A presença de Deus foi tão forte, Deus falou assim, olha, eu vou aparecer para ti agora, tu vai ver. E Deus mandou um terremoto, mandou um vento forte, mandou, as pedras se quebraram. Mas o coração dele não se rendia. Às vezes a gente está vendo o mover de Deus, os agir de Deus por fora de nós, mas a gente não acredita que é capaz de Deus mover o nosso coração. Às vezes nós criamos uma fortaleza tão forte dentro de nós, que já não acreditamos mais no que ouvimos do próprio Deus. E um barulho enorme fora da caverna. Pode passar, querido. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O Senhor não estava, no fogo, no terremoto, no vento, mas foi o Senhor que tinha mandado. Ele podia crer pelo menos no que ele estava vendo, mas ele não cria mais, amados. Cuidado, a apostasia está aí. Cuidado com o que você está duvidando de Deus. Cuidado com a mistura. Naquela época era tudo misturado. Israel e Baal, altar de Israel. Tem gente dizendo que uma festa do mundo e uma festa da igreja é tudo igual. Tem gente misturando tudo. E aí fica apóstata. Não crê mais na voz do Senhor. Não crê mais na presença do Senhor. Ainda que venha um terremoto, não crê mais. E veio uma voz delicada. Olha o que ele fez. Ele pegou o seu manto. Pode passar. Eu conheço a história. Ao ouvir, Elias cobriu o rosto com a capa e pôs-se à entrada da caverna. Deus falou, sai da caverna. Deus falou, sai daí, aí não é teu lugar. Mandou terremoto, mandou vento, mandou tempestade, criou uma situação para você sair da caverna. Pera aí, porque isso é profético. Deus criou situações para você sair da caverna e você não saiu. Deus fez tanta coisa chegar até você, para que você saísse dessa caverna espiritual, dessa mesmice, dessa apostasia, dessa falta de interesse. Largo todo o meu chamado, deixei o meu moço lá, eu não quero mais nada. Deus às vezes Ele move, querido, Ele move moinhos, céus e terra, para te chamar de volta para o propósito dEle. Mas enquanto mexe em coisas, tá tudo bem, mexeu no meu carro, tá aí. A minha casa destelhou, não tem problema. Mas não espera, querido. Porque quando Abraão recebeu Isaac, ele parou de fazer altar para o Senhor. E Deus estava com saudade dele. E um dia, Deus disse, Abraão, pega o teu filho de madrugada, porque eu vou sacrificar. Não espere Deus permitir tocar nos seus filhos. Não espere Deus pedir algo valioso. Porque Deus está anunciando, Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está se mostrando, e você não quer sair da caverna. Ele cobriu o rosto e se colocou na porta da caverna. E eis novamente Deus, olha a paciência de Deus. Olha, Adenor, o amor de Deus. Olha a paciência que Deus tem comigo. Olha a paciência que Deus tem contigo. Novamente Deus fez a mesma pergunta. Elias, eu não já disse para tu sair daí? Deus está falando com alguém aqui nessa noite, querido. Talvez você está numa caverna, você não consegue mais ler a Bíblia.
não consegue mais orar, não consegue mais jejuar. O que você sabe é reclamar. O que você sabe é acusar. E Deus está falando que aí não é o teu lugar. Eu não já te falei 2 vezes, filha? Sai daí. Faz alguma coisa. Volta para o teu chamado. Vai clamar. Vai orar. Está fazendo aí na caverna ainda, Elias? O que tu está fazendo nessa caverna ainda que tu não está se mexendo? E não está fazendo o que eu te mandei fazer, Elias? Eu não te mandei tu ficar na minha presença no Monte Horebe e você está na caverna, Elias? Eu lembro quando veio agora na minha mente, 4 anos atrás, 4 e meio, eu recebi a notícia do câncer depois da biópsia. E o gaúcho pegou todo o resultado, e era no culto de quarta-feira, e ele não quis me entregar. Eu estava aqui pregando, e depois ele deixou do carro, esperou eu dormir, e aí de manhã, não sei se foi de manhã ou ainda de noite, eu disse, tu vai ter que me entregar, eu vou ter que enfrentar. Ele estava escondendo o resultado. E quando eu peguei o resultado na mão, eu quis morrer. Senhor, me leva antes da quimioterapia. Senhor, me leva antes que esse câncer toma todo o meu corpo. Senhor, me leva daqui, me tira daqui. E eu chorei e gritei 3 dias. Eu entrei na caverna. E ainda fui buscar informação sobre o câncer. Aí eu morria cada dia mais. E aí eu me enterrava já lá o caixão já estava na minha sala. Mas um domingo de manhã, era quarta, no domingo de manhã, meu filho foi almoçar lá em casa, o casado com a sua esposa. Estava a Luana, estava o Luiz Henrique e o gaúcho sentado na mesa. E eles estavam todos tristes. Muito tristes, não queriam falar comigo. Porque o câncer era fulminante mesmo. Ele pegava em 2 semanas, ele acabava. Galopante era o nome. Meu filho mais velho, mãe, eu conheço um médico nos Estados Unidos, mãe, tu vai para lá. E todo mundo fazendo plano e churimingando. Tem um sofá na minha cozinha e eu estava nele. E o Senhor disse, está nas tuas mãos a tua cura. Ou tu te levanta dessa caverna, ou tu vai morrer. Eu virei para eles e eu disse, a partir de agora, agora. Eu não quero ninguém chorando, ninguém churumingando. O câncer está aqui, é galopante, é terminal. Mas eu sei o Deus que eu sirvo e eu saio agora dessa caverna. Aleluia! Aleluia! Eu não sei em qual caverna você está. Eu não sei se é numa caverna de finanças. Eu não sei se a tua caverna é de saúde. Eu não sei se a tua caverna é relacionamento conjugal. Mas Deus está dizendo, sai daí. E passei por todos os vales que você possa imaginar. Todos os vales. Mas ele disse, ainda que tu ande no vale da sombra da morte, é só a sombra, porque não é morte. E tudo que eu passei e passo é para a glória de Deus. Pode passar, Maxwell. Prometo que eu não vou demorar. Quem está entendendo nessa noite? Respondeu ele, tenho sido muito zeloso. De novo. Ei, olha aqui, ô cabra macho. Deixa eu falar uma coisa para você. Chega de churumingar. Sai da caverna, Elias, pela 2ª vez. Ele disse de novo as mesmas palavras. Será que não é assim que nós temos se comportado diante de Deus? Oh Deus, oh céus. Fui zeloso. Trabalhei no Ministério de Casais 5 anos. Eu toquei violão um monte de tempo. Oh Deus, eu fui lá no hospital, eu estendi a mão, aquele homem foi curado. Tanta coisa aconteceu, por quê? Que essa mulher se levantou para tirar a vida, a minha vida. Talvez a tua oração só tenha sido essa. A reclamação. Quem disse que Jezabel ia tirar a vida dele? Ele ouviu o inimigo, ele não ouviu Deus. Às vezes a gente entra numa caverna, depressão e tudo. Não porque escuta Deus. Deus jamais te coloca pensamento para te botar para baixo. Jamais. Deus jamais te dá mensagem para você ir para uma caverna.
tudo que te leva para depressão, opressão, já o próprio nome disse, para baixo, é do diabo. Quem que tu está ouvindo? Quem que tu estás ouvindo? Pastora, mas tu não conhece a minha situação, querem me matar, me deram um prazo de 24 horas. Quem tu está ouvindo? Deus já não falou para tu sair dessa situação, sair desse lamento, sair dessa caverna? Deus já não falou? De novo murmurando, de novo reclamando, de novo churumingando. Tem gente que tem um complexo de inferioridade tão grande, um demônio de autopiedade, que pensa que churumingando vai atrair as pessoas para perto. Pelo contrário, ninguém gosta de ficar perto de alguém que murmure, de alguém que reclama. Tu vai afastar as pessoas de ti. Porque depois, querido, que a gente teve a cruz do Calvário na nossa vida, e Jesus nos pagou um alto preço, Deus não trabalha com vítimas, Deus não atende vítimas. Fala, Jeová. Eu sinto Deus fulminando alguém aqui. Fala, Jeová. Não churaminga não, porque Ele já te mandou tu sair daí. Tu não sai porque tu não quer. Ele já te mandou sair daí. Naquele dia que eu disse que o câncer não ia me vencer, o câncer estava ali. Eu passei por uma cirurgia de 13 horas. Eu tive rejeição pós-cirúrgica. Mas eu decidi porque Deus tinha falado comigo. Pode passar, porque o lamento já acabou. Então o Senhor me disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás Israel para ser rei sobre a Síria. Querido, o lamento não vai te deixar ali. Tu vai ter que voltar para o caminho da onde você não devia ter saído. Tem muita gente, querido, que se lamentaram, foram para longe, reclamaram, foram para as cavernas, mas o trabalho de volta é você que vai fazer. Você tem que voltar, o teu chamado você tem que pegar de novo. Você tem que começar da onde deixou. Presta atenção no que eu estou falando nessa noite para alguém. Sai da caverna e volta. Tu tem que pegar da onde deixou. Vai para lá. Tu é ungido meu para ungir. Tem óleo nas tuas mãos para ungir. Tem unção minha para derramar unção. Tu não foi chamado para entrar numa caverna? Vai lá, volta para Damasco. Tu tem que ungir Israel, rei sobre a Síria. Azael, rei sobre a Síria. Vai para lá para Damasco que tu tem que ungir. Volta, porque tem muita gente para você ungir ainda, para você salvar, para você curar. Pode passar. E Jeú, filho de Níci, ungirás para ser rei sobre Israel. Bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Olha só, tem muita gente para te ungir ainda, antes de tu morrer, rapaz. Tem muita coisa para te fazer ainda, antes de tu fechar a tua mala. Rei de Israel demorou a ser o Jeú, rei de Israel. Demorou a Eliseu ser sucessor de Elias. Demorou Israel ser o rei lá da Síria. Demorou. Mas profeticamente, depois que Acabe morreu, depois que Elias subiu no carro de fogo, tudo que Elias fez aconteceu. Tem muita coisa para você fazer. Sai dessa caverna. Você foi levantado para ungir reis, sacerdotes, para ungir um sucessor para ti. Cadê o teu sucessor? Cadê o teu sucessor? Pastora, nem eu comecei a trabalhar ainda. Então corre. Pode passar. Há de ser que o que escapar da espada de Israel, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Deus deu toda a coordenada. Pode passar. Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amados, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele pensou que estava sozinho numa caverna. Olha ali, ó. Tu pensa que tu está sozinho, querido? E as pessoas que tu já pregou? E as pessoas que tu já estendeu a mão? E as pessoas que já falou com você, que você já falou sobre Deus com ele? E o teu chamado que você já plantou, tu acha que não vai frutificar? Tu acha que aquele choro, aqueles lamentos, aquelas noites de sono,
Tu acha que Deus não está vendo? Tu acha que tu está sozinho? Ele pensou que estava sozinho. Ele pensou que era um exército de um homem só. Ele tinha 7.000 que Deus tinha guardado em cova. Deus tinha escondido profetas para ajudar Elias. Tem muita gente escondida aí, querido, para te ajudar. Tem muita gente escondida aí para te ajudar. Basta você sair dessa caverna e se levantar. Tem muita coisa para te fazer, querido. Diga para o teu irmão, tem muita coisa para te fazer. Eu sempre chamo a pessoa do dízimo, mas eu vou pedir que o louvor suba. Eu preciso orar em cima dessa palavra. Eu sinto que Deus quer falar com você. Quem recebeu de Deus nessa noite? Quem recebeu essa palavra como profecia na sua vida nessa noite? Para de ser encavernado. Para de se lamentar. Deus te usou e vai te usar. E se Deus não te usou, Ele vai te usar. Deus, Ele não olha a linhagem, nem de onde tu veio. Nem se você tem diploma e nem se você tem um escritório bonito. Deus não olha nada, Diogo. Ele não olha nada, Diogo. O que Ele quer é que você se levante como profeta dessa geração e quebre os altares de Baal. E destrua com a falsidade, com a mentira, com o engano. E ainda quando você ficar depressivo, triste, com vontade de abandonar tudo, Ele manda anjo. Se anjo não resolver, Ele manda corvo. Se corvo não resolver, Ele mesmo vai até você.